Diz a palavra de Deus, Atos 9:1. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Versículo 7 diz: os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, que essa palavra possa trazer aos nossos corações revelação, possa trazer iluminação, Senhor. Pai, que de alguma maneira, algo que será dito aqui, Senhor, meu Pai, ouvido pelo Teu Espírito, dirigido pelo Teu Espírito Santo, possa tocar os corações, Senhor. Meu Deus, eu não sei a necessidade real, Pai, de cada pessoa aqui. Cada pessoa, meu Pai, que tem uma necessidade espiritual, material, mas o Senhor sabe bem o que ela precisa. Que o Senhor possa suprir a necessidade dela, que a Tua luz possa de fato, de verdade, iluminar, meu Pai, a vida desse meu irmão, desta pessoa que veio aqui nesta noite para ouvir a Tua palavra. Fala conosco, em nome santo de Jesus. Se você quer, diga amém. Amém. Você pode sentar-se. Você sabe que antes da conversão, Paulo era chamado de Saulo. E temos aqui a narrativa de sua conversão. A conversão de Paulo é tão importante, irmãos, nas Escrituras, que por 3 vezes o livro de Atos vai narrar sua conversão. Sim, capítulo 9, esse trecho que nós lemos, no capítulo 22, verso 4 em diante, no capítulo 26, ele conta como é que foi a sua conversão, a sua transformação. E você vai ver, através desse texto aqui, e das coisas que nós vamos compartilhar com os irmãos, o que Deus faz, e como Deus faz quando Ele entra na vida do ser humano, quando a luz de Jesus brilha na vida de uma pessoa. Amém? O versículo 1, nós vemos aqui o evangelista Lucas dizendo que Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Saulo, você sabe, ele era um homem estudado, um homem que era um fariseu da descendência de Benjamim, e ele entendia, irmãos, ele tinha tanto zelo pelo judaísmo, pela religião dele, que ele achava que estava fazendo a vontade de Deus, perseguindo os cristãos. Ele achava que de fato, de verdade, estava agradando o Senhor, procurando os crentes, que na concepção dele, os crentes, os seguidores de Jesus, seria uma espécie de seita, e ele precisava rechaçar essa seita que estava crescendo, né? Então ele, no entendimento dele, ele estava no centro da vontade de Deus. Mas você vê que a Bíblia diz claramente aqui que ele respirava ameaças e morte. O que começo a aprender aqui, irmão? Os melhores homens, as melhores mulheres, as pessoas mais inteligentes, com os maiores potenciais na sua vida, elas podem sim cair nessa cilada. O zelo equivocado de Paulo, o zelo que ele tinha pela fé dele, pela religião dele, fez com que ele ficasse respirando. O que significa essa expressão? Respirando. Ele estava vivendo aquilo diariamente.
Saulo ia dormir e ele ficava pensando: eu tenho que prender esses que estão seguindo esse tal de Jesus aí. Eu tenho que prender os discípulos desse tal de Jesus. Saulo devia ficar sonhando. Não sei se você é assim, quando você está preocupado com alguma coisa, você precisa fazer alguma coisa, você acaba sonhando com aquilo, né? Não é verdade? Você acaba sonhando. Saulo respirava 24 horas por dia, ele respirava o desejo de prender os discípulos. Não era somente prender, se necessário, ele estava disposto a eliminar os discípulos de Jesus. Inspirava ameaças e morte. Saulo acordava com aquilo no pensamento. Um homem excelente, um homem que estudou para ser um teólogo, o doutor Saulo, mas o zelo equivocado que ele tinha pela sua religião fez com que ele sentisse ódio pelo próximo. O que eu aprendo aqui, irmão? Todo aquele que está distante de Jesus, ainda que tenha uma religião, mas se ele não tiver a luz de Jesus, ele pode viver em trevas. Seu coração pode sentir ódio, pode desejar a morte das pessoas. Você vê aí nas redes sociais essa guerra, né? O Brasil está polarizado, está dividido entre esquerda e direita. As pessoas não têm mais nem medo de serem presas, falam que querem matar o presidente como se estivesse dizendo: vou matar uma barata. As pessoas estão longe de Deus, irmão. Assim como Saulo, se vocês perguntarem a elas se elas acreditam em Deus, elas dizem: creio. Se você perguntar se ela vai à missa, vou. O Haddad e a Manuela Dávila não foram para a missa? Só que tem 8 meses que eles não voltam mais. O padre já está cobrando: Manuela Dávila, volta para a missa. Você e o Haddad. São nas próximas eleições agora, né? Pois bem, são pessoas que têm religiões, são pessoas que supostamente conhecem o Senhor, têm zelo pela sua religião, mas estão em trevas. Quantas pessoas que dizem: eu tenho minha religião. Eu tinha um vizinho na minha adolescência e me dava uma dó daquele homem. Todo dia ele bebia, tinha boas condições financeiras, mas ele já tinha se entregado ao alcoolismo. 7 horas da manhã ele estava caindo na rua, irmão. Ele esperava o bar abrir 7 horas da manhã para beber cachaça. Um homem com uma família bonita. E certa vez o Espírito Santo me tocou para falar de Jesus para ele. Quando ele estava bom, ele não estava bêbado. Quando eu encontrei na rua, ele não estava alcoolizado, eu fui falar com ele. Falei: seu fulano, eu queria falar de Jesus para o senhor. Os senhores vão falar de Jesus? Ele: não, para, rapaz. Eu não quero saber de ser evangélico, de ir da sua igreja, já vai me convidar para a igreja. Eu não quero saber, eu tenho minha religião. Eu sou católico, nasci católico, vou morrer católico. Me deu um corte, irmãos. Fiquei meio sem graça, um menino de 16, 17 anos. Fiquei sem jeito, falei: tá bom, mas qualquer coisa, se você quiser ir conosco lá na igreja, para ouvir a palavra dele. Não, para, eu já tenho a minha religião, mas estava em trevas, irmãos. Enfim, morreu jovem ainda, seus 49, 50 anos de cirrose. Por quê? Porque o indivíduo acha muitas vezes como Saulo, que religião salva. Religião não salva, meu querido. Quem salva é Jesus de Nazaré, meu irmão. Você precisa ter um relacionamento com o Senhor. Você precisa ver a luz de Jesus para receber a salvação. Saulo estava totalmente equivocado, estava em trevas. Dizia ter uma religião, dizia acreditar em Deus. Teólogo, mas ele respirava ameaças e morte. Não tinha Deus, estava em trevas. O versículo 2 vai dizer para a gente o seguinte: e lhe pediu cartas, ele foi até o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Veja o zelo de Saulo, irmãos, a cegueira espiritual de Saulo. Irmãos, Damasco, na Síria, ficava distante de Jerusalém, nada mais, nada menos que 250 quilômetros. Levava-se, geralmente, a viagem levava de 4 a 6 dias, isso a cavalo ou de camelo. Eles estavam numa viagem, irmãos, já talvez, quem sabe, no 4º ou no 5º dia. A distância de Jerusalém até Damasco. O zelo dele fez com que ele fosse até Damasco, uma viagem de 1 semana, para prender crente. Ele estava determinado. Eu começo a aprender algumas coisas aqui, irmãos. Todo sacrifício de um indivíduo que está longe de Jesus é em vão. Você já ouviu falar de pessoas que, ou você já conheceu pessoas que subiram pagando promessas à escadaria da Igreja da Penha? Você conhece? Já?
Subiu de joelhos. Gente, não adianta sacrifícios, zelo pela religião. Aí ele estava afastado de Cristo. Todo aquele sacrifício, uma viagem desgastante, 6 dias, uma semana viajando no cavalo ou no camelo, o texto não revela, não se sabe qual animal, mas ele estava viajando no animal. Ele estava ali com um único propósito: quando eu encontrar crente, eu vou prender, eu vou botar o terror. Saulo estava tão distante de Deus. Nenhum sacrifício pela religião vale se você estiver afastado de Cristo, irmão. Se o indivíduo não tiver Jesus no coração, não adianta ele evangelizar, não adianta ele estar em todo o culto na igreja, não adianta. Está sério, está afastado do Senhor, não conhece Jesus. Ele pode participar de várias coisas, pode tocar, pode dar aula, pode evangelizar as pessoas na rua, mas se estiver longe de Jesus, nenhum sacrifício em prol da religião vai valer alguma coisa. Uma viagem de 250 quilômetros, achando que estava fazendo a vontade de Deus, mas não estava valendo de nada. Era o selo da religião, mas Saulo estava longe de Jesus, estava em trevas. E diz o que o texto aqui, esse próprio versículo 2, que ele, caso achasse alguns que eram do caminho, né, esse termo aqui era usado para denominar o novo movimento que estava iniciando ali, que era o movimento cristão. Né? Os seguidores de Jesus eram chamados de o povo do caminho, né? Esse pessoal que está no caminho. De fato, né, irmão? Os ímpios naquele tempo, eles chamavam os cristãos os do caminho. Vamos prender aqueles da seita do caminho. De fato, Jesus vai dizer em João 14,6 o quê? Eu sou o caminho. Servimos o Deus do caminho. Jesus é o único caminho para o céu. Amém, irmão? Não adianta a pessoa ser uma pessoa bondosa. Como ensina o Espiritismo, você precisa fazer boas obras para que você evolua espiritualmente. Não é assim que ensina o Espiritismo kardecista? Quando eu era criança, meu padrasto espírita kardecista ficava ali me doutrinando. Ele falava para caramba isso no meu ouvido: você precisa evoluir espiritualmente, precisamos fazer caridade. Essa é a expressão. Precisamos fazer boas obras. Não, querido, não são as boas obras que lhe concedem a salvação. Quem é salvo pratica as boas obras, mas você não pratica as boas obras para ser salvo. Você está entendendo? Jesus é que te leva para o céu. Jesus é o caminho. E Saulo, longe de Jesus, sem a luz, sem a presença de Deus, estava determinado a prender a seita do caminho. Verso 3, acontece algo inesperado. Diz o texto: seguindo ele estrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Amém? Eu começo a aprender aqui, queridos, somente a luz de Deus que pode operar no coração mergulhado em trevas. Amém, irmão? Somente a luz de Deus pode mergulhar no coração mergulhado em trevas. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Irmão, se você for num presídio agora, o que você vai ver de crentes desviados não está no gibi. Se você for num manicômio, se você for num hospital psiquiátrico, o que você vai ver de pessoas que frequentavam a igreja? Impressionante. Por quê, irmão? São pessoas da semelhança de Saulo. Tinham zelo pela religião, mas não tinham uma comunhão com a luz de Jesus, que é o próprio Cristo. Diz o texto aqui que uma luz do céu brilhou. Talvez você esteja aqui, seja um simpatizante do Evangelho, seja um frequentador de igreja, não tomou nenhuma decisão para que a luz de Jesus ilumine a tua vida. A vida de Saulo estava começando a ser transformada naquele momento, quando uma luz do céu, somente uma luz do céu, o próprio Cristo é que pode transformar as nossas vidas, irmãos. A luz de Jesus. Não adianta você ser um frequentador de igreja. Só vai dizer hoje de manhã que quando eu era católico, as pessoas me perguntavam:
Qual é a sua religião? Eu falava orgulhosamente, com 14, 15 anos. Sou católico, apostólico, romano, não praticante. Por quê? Porque eu não ia na missa toda semana. Aí quando eu comecei a frequentar a igreja católica, peguei meu violão, comecei com a igreja católica, as pessoas perguntaram, sua religião? Sou católico, apostólico, agora sou praticante. Então no meio católico existem essas expressões, né? O praticante vai na missa e o não praticante não vai na missa. No meio evangélico também tem, né? Qual a sua religião? Sou evangélico. Sou evangélico. Não praticante. Eu vou na igreja de vez em quando, não estou nem aí para o que acontece no movimento da minha igreja. De vez em quando eu participo, tomo ceia, não sei nem por que eu não sei. Passou a bandeja, eu estou com fome e pego. Vamos lá. Tem um monte de gente assim, mano. Meu Deus do céu. Querido, vamos abrir com parênteses. Abrindo parênteses. Irmão, você não é crente, não é convertido, você não aceitou Jesus, você não tomou uma decisão por Cristo. Deixe passar os elementos, irmão. No momento da ceia, por favor. Se você está fazendo isso sem entendimento, sem se batizar, você não está discernindo o corpo, por favor. Querido, cantina é só depois do culto, para comer. O momento da ceia, um momento sublime, um momento de reverência, um momento espiritual. Você está fazendo em memória, participando em memória de Cristo, da sua ressurreição, etc. Ok? Então não participe sem entendimento. Não é porque você está com fome e vai pegar. Não entendeu? Por favor. Ok? Vamos entender isso em nome de Jesus? Fechou? Fechou o parênteses. Muito bem. Voltando para o texto, nós estamos vendo aqui que a vida de Saulo só começou a ser transformada quando a luz de Jesus apareceu para ele. A sua vida só vai começar a mudar. Presta atenção no que eu estou falando para você. Quando você deixar a luz de Jesus iluminar o teu coração, a tua mente, aí você vai começar a pensar como Cristo pensa. Você vai ter a mente de Cristo. A luz de Jesus vai iluminar os teus caminhos, amém, irmão? Caso contrário, você será apenas um religioso. Uma luz do céu brilhou ao seu redor. E o verso 4 vai dizer: e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por quê? Essa expressão que caiu por terra, claro, né? Ele caiu literalmente. Mas o que eu aprendo aqui? Qual a lição espiritual que eu extraio aqui para a minha vida? Todo aquele que encontra a luz de Jesus cai por terra. Cai, irmão. Quando você encontra a luz de Jesus, cai por terra o teu orgulho, cai por terra o teu egoísmo, o teu zelo religioso da velha religião, os nossos achismos, cai por terra os nossos preconceitos, cai por terra a nossa incredulidade. Somente quando a luz de Jesus brilha na nossa vida, que cai por terra. Enquanto você estiver resistindo, enquanto você disser: não é por aí, pastor, eu quero ser crente, mas não me entrego totalmente, eu me entreguei 63%. A outra porcentagem eu quero dominar, pastor. Eu ainda quero governar minha vida, pastor. Pois bem, a luz de Jesus não está brilhando na tua vida ainda. Mas quando ela brilha totalmente, quando Jesus, a luz do mundo, entra na sua vida, cai por terra, irmão. Vai cair por terra. Vivemos um tempo onde a gente percebe alguns crentes, sabe, cheio de inimigos, cheio de questionamentos, cheio de coisa, cheio de autoridade, sabe? Batendo de frente com liderança, com pastor, não quer servir na obra de Deus. Ele quer estar na igreja, mas ele quer ser servido. Ele não tem o desejo de servir, ele quer sentar e ser servido. Querido, Deus te chamou para servir ao próximo. Deus te chamou para servir a igreja, os irmãos, para servir ao Senhor. Mas os crentes do século XXI hoje querem sentar numa igreja confortável, com ar-condicionado, e querem ser bajulados. Querem ser bajulados, ao mesmo tempo que querem manipular o pastor, manipular o irmão. Querido, você precisa conhecer a luz de Jesus hoje, irmão. Porque quando a luz de Jesus brilha de fato de verdade, cai por terra o preconceito, a sua incredulidade, cai por terra o teu egoísmo, cai por terra os teus achismos. Lembro-me que em Parque Lafayette, há muitos anos atrás, 2003, um ex-padre foi dar um testemunho contando sobre a conversão dele, e eu me lembro, fiquei muito impactado com o testemunho dele, né? E hoje em dia ele é pastor, ele era um padre.
Ele fala que ele estava sentado na praça da cidade dele, onde ele era padre, e sentado na praça, esperando a hora da missa. A missa das 18 horas. Sentou assim de tardinha. Daqui a pouco chegou um crente, um irmão, um rapaz. Ele fala que o rapaz sentou do lado dele e falou assim: eu posso falar de Jesus para você? E ele estava com os trajes de padre, o jovem sabia que ele era padre. Posso falar de Jesus para você? Ele falou que com um olhar de arrogância, um zelo religioso, olhou para o rapaz e falou assim: qual o seu curso de teologia para falar alguma coisa comigo? Você é formado em quê? Foi o boa tarde do padre para o jovem. Ele falou assim: rapaz, seu padre, eu não sou formado em teologia não, mas o Deus que eu conheço transformou a minha vida e vai mudar a tua vida, vai libertar o Senhor. E ele conta um testemunho e falou: irmão, eu fiquei olhando para aquela petulância daquele rapaz, e ele começou a falar de Jesus e tal. Aí ele falou assim: eu já conheço isso aí, rapaz. Fiquei 7 anos no seminário, eu conheço a Bíblia. Ele: não, mas deixa eu falar para o senhor isso. Ele falou que foi se deixando levar. Daqui a pouco o jovem falou assim: meu culto lá na minha igreja vai começar agora, 6 horas, vamos comigo. Ele disse: está doido, vou lá, vamos comigo. Ele pegou o padre pela mão e o padre foi. Ele falou: irmão, eu fiquei tão assim, encantado com as palavras daquele jovem, que eu esqueci que eu tinha que fazer a missa. E ele foi. Eu não sei se o Jaco Jorge lembra dele, lembra desse testemunho? Ele trouxe até alguns slides, não foi, Jaco Jorge? Ele falou que quando o pastor começou a pregar, quando ele menos percebeu, ele estava lá na frente da igreja, de joelhos, de batina e tudo, chorando, aceitando Jesus como Salvador. Amém, igreja? E eu me lembro desse testemunho. Ele foi, botou o slide e falou assim: irmão, vou mostrar para você aqui. Você que estava chorando, me derramando a presença de Deus, aceitando Jesus como Salvador, e tiraram. Teve um irmão que achou tão impactante que tiraram a foto. Aí me deram depois, então ele foi, botou lá a transparência, né? Na época da do Data Show. Aí ele mostrou, tiraram a foto, ele joelhado de batina na igreja batista, se convertendo ao Senhor. A luz de Jesus brilhou na vida daquele homem, amém, irmão? Aí falou que quando acabou o culto, ele falou assim: gente, e a missa? Que ele fez a missa. E aí depois disso ele teve uma atitude, ele foi entregar a batina, ele foi conversar com o superior dele, dizendo assim: eu me converti, agora eu sou evangélico. Ele falou com o superior dele e falou assim: o quê? Por que eu não estou ouvindo isso? Você agora se demandou com os crentes, ele agora conhece Jesus, você está louco? Aí ele falou que o superior dele, o bispo, chegou e falou para ele assim: senta aqui, vamos conversar, vamos pensar bem, você quer ir para Roma, quer estudar em Roma? A igreja vai bancar, você descansa a sua cabeça, você está precisando descansar, vai estudar um pouquinho em Roma. Então o senhor não entendeu, eu sou crente agora. Você não está entendendo, eu me converti. Ele achou a luz, amém, irmão? Amém. Que coisa! Foi uma conversão radical, uma semelhança de Saulo. Ele viu a luz, amém? Então, querido, é um exemplo de que você tem que abrir a tua boca e falar do poder de Deus, do amor de Deus para qualquer um, amém, irmão? Fica com medo não, porque já teve ousadia e coragem. Ele ficou com receio, poxa, um padre, vou falar, um padre, que isso? Ele não teve medo, falou do amor de Deus, o padre se converteu, hoje é pastor, amém, irmão? Impressionante. Então essas coisas acontecem com o reino de Deus na vida daquele que encontra a luz de Jesus. Caindo por terra, diz o texto, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha, ele ouviu uma voz. Quer dizer para você que nessa noite, que Jesus, ele se dirige a todos os homens. Você precisa dar ouvidos à voz de Jesus nessa noite, amém, irmão? Jesus está falando contigo. Não, pastor, é o Senhor que está falando comigo. Querido, Deus está usando, Jesus está usando esse servo inútil para falar contigo, não percebeu não, irmão? Jesus usa os seus instrumentos, seus vasos, para proclamar uma mensagem do Evangelho. Jesus está falando no teu coração. Saulo ouviu uma voz. Quantas vezes o Senhor fala contigo e você não dá ouvidos à voz dele? Quantas vezes você sai daqui chateado comigo? Pastor Anderson falou que é uma coisa que eu não gostei. Quantas vezes eu sei que você está aqui? Quantas vezes eu sei, irmão? O pior que eu sei. É chato quando sabe essas coisas, né? Quantas vezes a pessoa sai daqui indignada? É o pastor Anderson. Porque você não está chateado comigo, não. Simplesmente você deixou de ouvir a voz de Jesus. Deu ouvidos à voz de Jesus. Ouviu uma voz. Ele está vivo. Ele continua falando contigo, meu irmão. E ele usa quem ele quiser. Ele vai usar seus
servos para falar contigo, para te dar direcionamento, irmão. Saulo ouviu. Ele consegue ouvir a voz de Jesus quando a luz de Jesus brilha na vida dele, amém? A luz de Jesus precisa brilhar na tua vida. Só assim você vai discernir a voz de Jesus. São tantas vozes, irmãos. São tantas vozes que nós ouvimos. Durante a semana, quantas vozes você ouviu? Quantas coisas você ouviu? Parente, amigo no trabalho, patrão. Quanta coisa a gente ouve, né, irmão? E é uma bagunça só. Para discernir a voz de Deus, você fica às vezes até confuso. Senhor, fala comigo, eu não estou entendendo. Preciso ouvir a sua voz. Querido, eu creio em nome de Jesus que hoje você está ouvindo a voz de Jesus, irmão. Eu creio piamente nisso. Saulo havia caído por terra, todo o orgulho dele caiu por terra. Ele não somente caiu fisicamente no chão, se esborrachou no chão, por causa da luz, mas caiu por terra. Toda a cegueira espiritual dele caiu por terra ali, todo o zelo pela religião, estava longe de Jesus. E ele ouve uma voz. E Jesus chamou ele pelo nome: Saulo. O Senhor Jesus conhece a tua história, a tua vida, meu irmão. Ele te chama pelo nome. Marcos, Cláudia, Fábio, Antônio. Deus está aqui, Ele te conhece, Ele chama você pelo nome, irmão. Ele poderia ter dito rabino, teólogo, perseguidor do meu povo. Primeiramente, Jesus tratou com ele, chamando ele pelo nome. Jesus, ele deseja se relacionar contigo, amém? Ele chama pelo nome. Tem gente que tem raiva quando fala assim: ei, pss, 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 coisinha. Pss. Tem gente que chama assim, pss, coisinha. A outra fala assim: show, eu sou baleiro, né? Eu sou vendedor de bala, tá chamando assim, psiu, psiu. Tem gente que não gosta, não, né? Ei, psiu, não, teu nome. É isso? Jesus chamou Saulo pelo nome, não foi psiu. Não foi o rapaz, o rabino de Tarso, não. Chamou ele pelo nome. E Jesus chama pelo nome e faz uma pergunta para ele: por que me persegues? Deus estava mostrando a Saulo ali, irmão, que ninguém fere a um filho de Deus sem ferir a Deus. Mas no momento que Saulo se propõe a perseguir os filhos de Deus, o povo de Deus, os discípulos do caminho, ele estava ferindo o próprio Cristo. Tanto é que o questionamento é esse: Saulo, por que você está me perseguindo? Qual é o teu problema? O que está acontecendo com você, Saulo? Muitas vezes a gente assim, afastados do Senhor, nós achamos que estamos no centro da vontade de Deus e nos pegamos perseguindo a Cristo. Sabe quando você persegue a Cristo? Quando você fala mal do irmão que está do teu lado aí. Quer perseguir Jesus? Fale mal do irmão que está do teu lado. Fale mal do seu pastor. Continue fazendo isso, você vê. Você vai estar ferindo a Cristo. Os filhos de Deus fazem parte do corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Amém, querido? Não persiga, não fale mal do teu irmão. Não fale mal do teu pastor. Não fale mal desse irmão que está do teu lado aí. Ao invés de falar mal, ora por ele. Eu sei que muitas pessoas são difíceis de lidar. São. Muitas pessoas são intragáveis. São. Muitas pessoas são insuportáveis. Sim, são. Mas isso não te dá o direito para você ficar ferindo a Cristo quando você fere ela. Amém? Saulo, que me persegue, rapaz. Você está perseguindo somente pessoas, você está me perseguindo. Versículo 5, olha o que diz: quem és tu, Senhor? Ele perguntou Saulo: quem és tu, Senhor? É uma pergunta, não é? Quem és tu? Todo homem precisa saber quem é Jesus. Tem muita gente que, à semelhança de Saulo, são religiosos, mas não conhecem a Jesus. Quem és tu, Senhor? Ele não conhecia Jesus. Interessante, né, irmão?
ele não conhecia o mestre Jesus, o carpinteiro de Nazaré. Quem é? Não tenho a mínima noção. Quantas pessoas assim na igreja não conhecem o Senhor e nem procuram conhecer? O agravante está aí. Talvez você esteja aqui e você não conheço muito bem o Senhor não, pastor. Eu não tenho muita intimidade com Jesus, eu não sei orar ainda. Eu não leio a Bíblia. Sou apenas um simpatizante. Pois é, querido. Já é tempo, já passou o tempo de você procurar saber quem é o Senhor. E eu te digo aqui quem é Jesus. Ele é o Filho de Deus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, né? Que venceu a morte, venceu o inferno, venceu o diabo lá na cruz do Calvário. E que há de voltar para buscar o seu povo. Quem és tu? Eu te conheço. Todo mundo precisa saber quem é Jesus. E a resposta foi, diz o texto: eu sou Jesus, a quem tu? Saulo precisava entender que o seu maior pecado era contra o próprio Cristo. Às vezes você faz o mal a uma pessoa e no primeiro momento você até diz assim: eu fiz mal para essa pessoa, para esse meu parente, para esse meu vizinho. Você se sente mal por conta disso e às vezes nem sente. Na verdade, todo mal, todo pecado que nós cometemos é contra o próprio Deus. Saulo precisava entender ali, irmão, que todo aquele ódio, aquele zelo distorcido que ele tinha pela sua religião, ele precisava entender que todo o pecado dele era contra o próprio Deus, era contra o próprio Cristo. Por isso que Jesus se coloca como o único Salvador dos homens. Ninguém tem poder para salvar você. Ninguém. Não é o seu herói favorito, seu cantor favorito, seu artista preferido. Ninguém tem poder de morrer na cruz para salvar o homem, senão Jesus Cristo. Amém, irmão? E diz aqui o verso 6, Jesus falando para Saulo: mas levanta-te e entra na onde te dirão o que te convém fazer. Entra. Então, ele tinha ficado cego, irmão. Cada luz ele enxergando. Então ele ouve a voz de Jesus dizendo claramente para ele: se levanta, fica prostrado não. A palavra de Jesus nessa noite para você: levanta. O único que tem interesse em ver você cair de Satanás, meu irmão, levanta. Levanta e entra na cidade, e onde te dirão o que você tem que fazer. Lá vão te dar a instrução. Que cidade? Damasco, da Síria. O que eu aprendo aqui? Todo aquele, anota na sua agenda, que vê a luz de Jesus, ouve a sua voz, vai receber direção dele e se submete a esta direção. Vai, levanta, e lá vão dizer para você o que você tem que fazer. Porque até aquele momento, Saulo era que dava as ordens, ele que dava as cartas. É ele que foi lá pedir carta ao sumo sacerdote, ele que estava guiando, sabe, aquela caravana de homens até Damasco para perseguir, prender, matar crentes. Ele que dava as ordens. Agora, tendo caído por terra o seu orgulho, o seu zelo religioso, o que acontece com ele? Ele está cego. Mas o Senhor diz: vai, levanta, e lá vou te dizer o que você tem que fazer. Todo crente que tem um encontro com a luz de Jesus, ele passa a ser dirigido pelo Senhor, amém? Ele passa a ser submisso. Ele não vai fazer mais a vontade dele, ele vai perguntar para o Senhor: Senhor, qual é a tua vontade? Talvez você esteja aqui e você ainda se manda muito ainda. Você se governa muito, você determina tudo que você é uma pessoa muito programada, eu vou fazer aquilo, assim, assado, desse jeito. E Jesus está, sabe, movimentando a sua vida, fazendo algumas coisas na sua vida. E você não percebeu que é para fazer cair por terra o teu governo. Você não se governa mais. Jesus é que governa a tua vida, irmão. Enquanto o crente não entender isso, ele vai ficar batendo cabeça, vai ficar chorando, vai ficar se lamentando. E quando o crente não entender que quem governa a vida dele é Jesus, ele vai sofrer. Talvez você esteja aqui sofrendo desnecessariamente, porque você ainda quer mandar a sua vida. Você precisa morrer para esse mundo, para Jesus governar a tua vida, irmão. É Ele que precisa reinar.
Ele é rei. Muitas pessoas cantam: Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és meu Salvador e meu Senhor. Sim, aceitaram Ele como Salvador, mas como Senhor ainda não, porque Senhor dá ordens. Jesus deu uma ordem para Saulo: levanta, entra na cidade e lá vão te dar as orientações. E ele disse o quê? Não vou, não vou, não vou. Foi isso que fez? Bateu o pezinho? Ele: não, Senhor, depois, primeiro eu tenho uns compromissos aí com a rapaziada. Foi isso que ele falou? Não, ainda tem uma agenda para cumprir, Senhor. Ele obedece. Por que o crente tem dificuldade de obedecer? Os crentes têm uma dificuldade de obedecer. A pessoa era da magia negra, serviu o capeta, ela obedecia. Claro, ela tinha medo do demônio, então ela obedecia por medo. Aí se converte. Aí você tem a liberdade que Cristo te dá. Você pode obedecer por amor. Você não é pressionado, nem nada. Mas você abusa da liberdade que Cristo te dá para viver em desobediência. Precisamos da ouvida do Senhor. Precisamos ser dirigidos e guiados por Ele. Saulo obedeceu. Quem vê a luz de Jesus, obedece. Amém, irmão? Colocou isso na tua agenda, escreveu? Quem tem encontro com a luz de Jesus, obedece. Saulo obedeceu. Versículo 7, olha só que interessante. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Olha que curioso. Não diz quantos homens acompanhavam a Saulo nessa caravana. Sabemos se eram 3, 4, 5, 6 homens. Só diz o texto aqui que eles ficaram tudo calados, um olhando para a cara do outro com cara de surpresa. Diz aqui que eles ouviram a voz de quem? A voz de Jesus, porém não viram ninguém. Que coalizão espiritual que hoje está aqui, irmão? Muitas vezes você ouve a voz de Jesus, a luz de Jesus entra na tua vida, mais pessoas próximas de você até ouvem a voz de Jesus, mas elas não veem Jesus. Você entendeu? Às vezes pessoas que estão do seu lado, próximas de você, seu marido, seu filho, pessoas que você mais gostaria de estar na igreja e servir ao Senhor junto contigo, elas até ouvem a voz de Jesus, elas ouvem a palavra, mas elas não vêem nada, elas não vêem ninguém, elas não veem Jesus. Por isso que elas não te acompanham. Está entendendo isso, irmão? Aqueles homens ouviram a voz de Jesus, mas eles não viram a Jesus. Você entende isso? Interessante, né? Então não fique triste nem desanimado. Quando você vem para a casa de Deus, o teu marido diz assim para você: vai que depois eu vou ver se eu vou. Não, ainda não é o momento. Ou quando a minha irmã, você, minha irmã, fala assim para o teu marido: já não é hora de se batizar, meu filho? Fala para o esposo. Aí, não, agora não é o momento. Fica triste não, porque ele está ouvindo a voz, mas ainda não viu Jesus. A minha oração é que ele veja hoje em nome de Jesus, amém? Ele está tendo uma oportunidade. Se ele está aqui, porque pode ter a oportunidade de ver Jesus. Ele está ouvindo. Quem sabe veja. Verso 8 vai dizer: então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. Repita comigo: nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Deus fechou os olhos físicos de Saulo para que os olhos espirituais dele fossem abertos. Quem foi que deixou ele cego? Quem foi que deixou ele cego, irmão? Jesus. Jesus é mau? Talvez vocês tenham que pensar nisso. Jesus é muito mal comigo, pastor. Jesus está permitindo passar por isso, por isso, por isso, por isso. Jesus não me deu aquilo que eu pedi ainda, pastor. Jesus é mau. Jesus foi mal com Saulo? Deixou ele cego? Não. Aprenda essa lição. Jesus deixa Saulo cego fisicamente, humilha ele para que ele pudesse enxergar espiritualmente. Talvez você esteja aqui sentindo-se humilhado pela condição que o Senhor Jesus deixou você passar ou esteja deixando você viver. Mas Ele está fazendo isso para que você possa enxergar de verdade a verdadeira luz de Jesus, irmão.
Jesus estava humilhando ele. Muitas vezes Deus vai te humilhar, vai deixar você passar necessidade, vai deixar você ser humilhado diante dos seus amigos, parentes, na empresa, e você ficar falando: ah, mas eu sou fiel, eu não estou passando por isso, o Senhor não me ama não, é? Pois é, Ele está te humilhando para que você possa ver a luz. Eu espero que você deseje ver a luz, amém? Eu espero que você seja como Saulo, obedeça, se levante da terra. Ainda que não esteja entendendo nada, Saulo levanta da terra e o cara, o que é isso? Estou cego, não estou enxergando nada. Deve ter sido horrível para ele, irmão. O camarada que lia, um cara estudioso, e do nada, o que é isso? Os amigos dele não entenderam nada. Pegaram ele pela mão e começou a guiar. Saulo seguindo. Foi entrando. Para você, se você pesquisar na internet, Damasco é uma das cidades mais antigas do mundo. Existe lá uma rua chamada Rua Direita. Até hoje existe essa rua. Uma cidade milenar, a cidade de Damasco. Obviamente ele entrou por essa rua. Ele foi guiado. Estou vendo nada. E eu fico a pensar, irmão, ele não estava entendendo nada. O que aconteceu? Como é que é isso? Esse Jesus que eu estou perseguindo, ele me cegou. Ele deve ter ficado confuso. Ele deve ter tido, sei lá, um surto psicótico. Ele deve ter ficado assim, sem entender, por lufas. Enquanto os amigos dele conduziam ele para dentro da cidade, ele pensando: e agora? Quando você pegou um problema de visão, eu não sei se você já fez um exame, eu já fiz um exame de dilatação de pila. Quem já fez? Fez isso já? Irmão, que coisa horrível, irmão. Tu fica como cego, assim, fica embaçado, né? Aí o oftalmologista falou assim: não, você vai ficar com dificuldade de enxergar por um bom tempo. Eu falei: que isso? Se eu soubesse que ia ser assim, eu não ia fazer não. Porque eu voltei, né? Eu estava no período de expediente, tive que voltar a trabalhar, não enxergava nada. Cheguei pro meu gerente e falei: não estou vendo nada, cara, espera ver se você está aqui. É horrível. Eu fico a pensar em Saulo, estava enxergando nada, ele estava confuso. Pois é, irmão, Jesus faz isso quando você procura resistir à luz dele. Ele te humilha, deixa você confuso sem entender nada. Ele fecha seus olhos físicos para você poder enxergar espiritualmente. Você vai ver a luz de Jesus hoje, amém? Creia nisso, cara. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo na tua vida. É o Senhor Jesus apertando o cerco para você poder ver a luz dele, irmão. Essa que é a verdade. E você está resistindo, e você está dizendo: deixa eu governar minha vida, Jesus. Só que ele, por amor, ele continua insistindo contigo, amém? Ele não desiste de você. Amém, irmão? Não desiste de você não. Então ele foi guiado, né? Pegaram na mãozinha dele, levaram para dentro de Damasco. O verso 9 vai dizer que ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nada bebeu. Que coisa. Irmãos, você que é um estudioso da Bíblia, você vai lembrar comigo agora, que Jonas, profeta, ficou 3 dias dentro do ventre do grande peixe. E quando ele foi cuspido do grande peixe, ele se levanta para ter um ministério renovado pelo poder de Deus, amém? Jonas, dentro do ventre do peixe, ora ao Senhor, se arrepende. Jesus de Nazaré morre e fica 3 dias no seio da terra para ressuscitar em glória e vencer a morte, amém? Agora, o apóstolo Paulo, então Saulo, ficou 3 dias sem ver. E tem mais, ele decide ficar sem comer e sem beber. Ele aplicou um jejum para poder entender o que Deus queria para a vida dele. Ele fica 3 dias sem ver, mas ele se consagra ao Senhor, o Deus de Jonas, o Deus de Paulo, o Deus Pai de Jesus Cristo, irmão, quer que você veja a luz, amém? Mas é necessário se consagrar. Saulo entendeu que era Jesus trabalhando na vida dele. O que ele faz? Ele aplicou um jejum, 3 dias sem comer, sem beber, meditando, refletindo no que Deus estava fazendo na vida dele.
Muitas vezes vamos vivendo uma vida cristã, sabe? A moda Bangu, sabe o que é? A vida cristã moda Bangu? Tu acorda segunda-feira, ora, né? Vai fazendo as coisas, seu dia a dia ali, a sua rotina, você nem lembra que Deus existe, não lê Bíblia, não ora, né? Vai vivendo. Agora vamos. Talvez seja tempo de você fazer como Saulo, buscar Deus de verdade, apregoar um jejum, fazer uma semana de jejum, fazer 3 dias de jejum, buscar a Deus, consagrar a tua vida a Deus, para entender o propósito de Deus na tua vida, meu irmão. Ele entendeu. Começou, os olhos de Saulo começaram a se abrir. Ele estava 3 dias sem me ver fisicamente, mas aí, meu irmão, ele começou a enxergar espiritualmente. Ele apregou um jejum para buscar a direção de Deus. É tempo de você ver a luz de Jesus, amém? É tempo de você consagrar a tua vida a Deus. Pastor, mas eu nem leio a Bíblia, pastor, o senhor quer que eu faça jejum? Faça, meu irmão. Faça. Não é porque você não pratica que eu vou deixar de pregar. Eu vou continuar dizendo para você: ore, jejue, busque a Deus. Eu vou continuar falando, ainda que você não pratique, eu vou continuar falando. Pregadores não desistem de falar quando 1 ou 2 o ignoram. Ele continua pregando, ele continua dizendo que é necessário os nossos olhos físicos serem cerrados para podermos enxergar espiritualmente. Você crê que vai ver a luz de Jesus hoje, irmão? Você crê nisso?